Olha, já faz um tempo que Game of Thrones acabou, mas mesmo depois de todo o debate sobre o final, ficou uma pergunta no ar. Uma pergunta sobre a criatura mais incrível de Westeros. E é hoje que a gente vai juntar todas as peças para tentar resolver esse mistério. Afinal, o que aconteceu com o último dragão? A pergunta parece até simples, né? Para onde o Drogon foi? Depois da morte da Daenerys, ele pega o corpo dela e some. Mas as possíveis respostas, elas nos levam para um caminho bem mais complicado. Então, vamos mergulhar fundo nesse que é, sem dúvida, um dos maiores enigmas que a série deixou. Para começar nossa investigação, a gente precisa voltar para lá, para o centro de tudo, a Sala do Trono. Naqueles momentos finais que mudaram o destino dos Sete Reinos para sempre. Vamos lembrar da cena. O Jon vai até a Daenerys e, naquele momento que selou o destino de todo mundo, ele a mata. E aqui tem um detalhe fundamental. A Daenerys não dá nenhum grito, mas o Drogon, ele sente. Ele sente na hora a morte da mãe dele. Ele invade a Sala do Trono, não só com raiva, mas dá pra ver, ele tá quebrado de dor. E é exatamente nesse ponto que o mistério fica ainda maior. Porque a reação do Drogon foi contra tudo que a gente esperava. E é aí que tá a nossa primeira grande pista. Mas o que ele fez afinal? Pensa bem. O assassino da sua mãe tá ali, bem na sua frente. Por que raios o Drogon não queima o Jon Snow até virar cinzas? Não. Em vez disso, ele vira toda aquela fúria para um objeto. Uma cadeira. O Trono de Ferro. Por quê? Olha, a explicação que faz mais sentido e que a própria série parece indicar é que o Drogon não é só um bicho. Ele é um ser inteligente, racional. Ele entendeu que o Jon foi só a faca, o instrumento. A verdadeira causa da queda da Daenerys, aquela ambição toda que a consumiu, estava simbolizada naquele trono. Então, ao destruir o trono, ele atacou a raiz do problema, o verdadeiro vilão na história da mãe dele. Ok, a gente entendeu a cena do crime, agora vamos seguir a única pista de verdade que a gente tem sobre para onde o Drogon foi depois de tudo aquilo. Lá no finalzinho da série tem uma reunião do Pequeno Conselho e alguém comenta que o Drogon foi visto voando pro leste. Parece pouco, né? Mas essa informação é a base de todas as teorias mais prováveis sobre o destino dele. Voar para o leste abre basicamente duas possibilidades, e as duas têm um significado enorme. A primeira, a antiga e destruída Valíria. E a segunda, as terras imensas de Essos. Vamos dar uma olhada em cada uma. Essa é talvez a teoria mais forte e... nossa, a mais poética. Levar a Daenerys para Valíria, o berço da família dela e da magia dos dragões, seria como levá-la de volta para casa. Um lugar para ela finalmente descansar em paz, bem longe das traições de Westeros que acabaram com ela. E a outra grande possibilidade, Essos. Vamos lembrar que teve uma temporada inteira em que o Drogon ficou solto, voando livre por lá, explorando tudo. Para ele, Essos significa liberdade, é um lugar que ele conhece. Faz todo o sentido do mundo ele procurar um refúgio para a mãe dele num lugar que ele mesmo já considerou como um lar. Certo. Agora que a gente já viu o que é provável, vamos sair um pouco da caixinha e entrar no mundo da imaginação dos fãs, que, olha, criaram umas teorias bem diferentes. Poxa, a gente está falando de um universo com dragões, zumbis de gelo, magia. Então, por que não pensar um pouco fora da curva? Algumas teorias dizem que o Drogon não estava só procurando um lugar para enterrar Daenerys, mas sim uma cura. Uma teoria bem popular, apesar de ser meio bizarra, é que o Drogon voou até a cidade misteriosa de Assai. E para quê? Para encontrar uma sacerdotisa vermelha, tipo a Melisandre, e trazer a Daenerys de volta à vida. Ué, já vimos isso acontecer com Jon Snow? Então, por que não? E se a teoria anterior já não era doida o suficiente, segura essa. Tem gente que acredita que o Drogon levou a Daenerys para algum lugar com magia antiga para que a Mãe de Dragões pudesse literalmente se transformar em um dragão. Seria a transformação final dela, se juntando à sua verdadeira família. Com certeza uma ideia maluca, mas não dá para negar que é poético. Tá, mas e aí? O que tudo isso quer dizer para o futuro? O mistério continua, é verdade, mas a história do Drogon pode estar bem longe de ter acabado. A verdade é uma só. A série termina sem dar uma resposta definitiva. Onde o Drogon está é oficialmente um caso em aberto. Um mistério sem solução, por enquanto. Só que a própria série deixou umas migalhas de pão pra gente seguir. A gente viu o Bran, o novo rei, falando que quer encontrar o Drogon. E tem mais. Com várias séries novas do universo de Game of Thrones sendo feitas e com toda a franquia mostrando que a Era dos Dragões talvez não tenha acabado,
parece muito, mas muito provável que essa história ainda vai ter continuação. Isso tudo nos deixa com a grande pergunta final. A jornada daquele dragão que destruiu a Fortaleza Vermelha e o Trono de Ferro num dia só, será que acabou mesmo? A resposta, por enquanto, ainda está voando em algum lugar lá pro leste. Mas talvez não por muito mais tempo.